Hoje nós queremos falar sobre a generosidade. Nós queremos ler lá em João capítulo 12, versículo 1 a 8. João 12, do 1 a 8, a Bíblia diz assim, os irmãos sempre projetam. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde via Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Ele disse: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Verso 7, respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. A Bíblia coloca esse princípio em João capítulo 12, nós temos várias passagens que falam desse assunto também, desses princípios. Mateus fala isso, Marcos fala isso. Essa circunstância, essa passagem bíblica tão conhecida, onde Maria, quebrantada pela graça de Jesus, perdoada por esse amor, que costumava estar aos pés desse Jesus, que valorizava sobretudo a presença de Deus, ela tem um ato radical, extravagante, uma adoração que é expressa em mais do que lágrimas, em mais do que canções, em mais do que se prostrar. Não que isso seja pouco, mas que ela consegue transmitir a adoração da forma mais prática possível, que é investindo em Jesus, que é, para alguns, desperdiçando algo, mas para Jesus, valorizando Ele, honrando Ele. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é esse cenário, o que essa passagem nos mostra, acerca do assunto tão importante, e tão relevante, tão prático para nós, que é a generosidade. Deus está olhando sempre ao nosso coração enquanto nós damos. Não é sobre simplesmente entregar algo. Você sabe, as motivações que nos levam a entregar são tão relevantes quanto, ou mais relevantes. Porque a Bíblia diz que adianta dar aos pobres todos os seus recursos. Se não tiver amor, de nada valerá, não é verdade? Porque Jesus não precisa de dinheiro. Não existe uma quantia de oferta que você pode dar que possa surpreender ou fazer Deus ficar mais rico do que Ele é. Entende? E nada que você possa reter dos seus dízimos, que já é dele, vai fazer Ele ficar mais pobre. É indiferente. Deus, Ele é tudo, tem tudo, criou tudo. Quantos podem dizer amém sobre isso? Nós estávamos cantando aqui: seja exaltado, porque Ele já é exaltado. Quando você canta exaltado, Ele não é mais exaltado do que Ele já é. É com você que eu estou falando. É sobre você exaltá-lo. Ele sempre vai ser exaltado. Ele não deixa de ser Deus, mesmo quando você dizer que Ele não existe. Mas quando você diz: Ele é exaltado, Ele existe, é você que é abençoado. Você entende isso? Então, esse cenário, ele revela dois paradoxos, dois aspectos. Ele revela a generosidade de Maria, e ele revela também o egoísmo de Judas. Se você olhar Mateus, Marcos também, não é só Judas que reclama. Os discípulos falam que é um desperdício. E Marcos diz: todas as pessoas que estavam na casa não gostaram da oferta. Talvez é porque a entrega completa denuncia a entrega parcial. Talvez é porque a genuína generosidade denuncia a mediocridade em ofertar e o coração preso no dinheiro. Mas você sabe, nosso alvo aqui não é constranger ninguém. Nosso alvo é ensinar. No início da série nós vimos algo tão incrível que foi nos revelado através do pastor Dênio. Que, você sabe, o diabo não pode roubar a sua filiação. Nós cremos que, uma vez que você creu em Jesus, isso deu o poder de você ser feito filho de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Diga amém. Não, diga amém mais forte. Olha só que interessante. Nós somos filhos e o diabo não pode mudar isso. Mas ele não vai medir esforços. Ele vai convocar todas as tropas dele e até a avó e a mãe dele para ajudar a fazer uma coisa. O quê? Te impedir de amadurecer. Porque enquanto o herdeiro é menino, e você é um herdeiro de Deus, amém? Todo filho é um herdeiro, mas nem todo herdeiro recebe a herança. Porque enquanto ele é menor, ele não pode, porque ele não tem maturidade para lidar com a riqueza. Ele vai só
perder a riqueza. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Você não é escravo, você é filho. Isso o diabo não pode mudar, mas ele pode fazer de tudo para você não amadurecer. O que é maturidade na vida cristã? É o quanto eu tenho de revelação sobre algo. Quando que eu sou humilde na vida cristã? Não quando eu me fiz ficar humilde. Quando eu tive revelação, o quanto Jesus se esvaziou, é humilde, eu amadureço na humildade. Aí eu vou me tornar manso. E aí eu vou frutificar. Todo mundo vai querer estar perto de mim. Tudo na vida cristã é assim. O que é amadurecer na vida cristã? É crescer em revelação naquela área que você está amadurecendo. Porque você só pode ter aquilo que você enxerga, que você só pode desfrutar daquilo que lhe foi revelado. Por isso essa é a oração de Paulo, que os olhos dos cristãos sejam abertos, que as pessoas tenham os olhos abertos. Pode perceber na sua vida, quando você começou a desfrutar de algo novo na sua vida, quando em algum momento foi revelado esse princípio. Por exemplo, eu fico muito feliz de fazer parte dessa igreja. Olha que coisa incrível que nós podemos fazer no culto da virada. Muitas igrejas não fazem dessa forma. E eu não estou querendo fazer críticas aqui. Eu quero te mostrar o privilégio que nós temos. São 3 princípios absolutos no culto da virada, por exemplo. Gratidão, louvor, agradecer a Deus é um princípio irrefutável, absoluto. Só faz bem. Toda vez que você é grato, que você agradece, que você tem um coração tocado por tudo que Deus fez, você faz menção de tudo que Deus fez, você não tem ideia. Você não pode mensurar o quanto isso te cura, te liberta de ansiedade, de medo. Quanto isso te imuniza contra a murmuração, contra a mediocridade. Quanto isso te imuniza de ser alguém chato que ninguém quer ficar perto. Tem coisa pior que gente ingrata? Então não seja alguém ingrato. Falar sobre alvos, nós temos o privilégio de ter alvos. Isso é bíblico. Paulo falou, eu não vou desferir golpes no vento. Eu quero andar com alvos. Eu vou seguir a carreira. O que é desferir golpes no vento? É ver sua vida em função do nada. Você não sabe o que vai viver. Por isso nós temos que... Jesus tinha muito claro. Ele sabia. Você vê os evangelhos inteiros. Ele sabia para qual cidade ele iria. Ele sabia que povo que ele pregaria. Ele sabia que morreria. Ele sabia que ressuscitaria. Ele avisou todo mundo. Jesus tinha um projeto claro. Por isso ele pôde dizer, está consumado. Como você vai dizer um dia está consumado, você nem sabe o que é para fazer. Mas algo também que é totalmente bíblico, é ofertar, e é o assunto de hoje, é entregar. Isso é um princípio absoluto do Evangelho. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, logo lá no começo, Abel sendo aprovado porque entregou, Caim reprovado porque entregou com o coração errado. Você vai ver Noé saindo do dilúvio com tudo, honrando a Deus com oferta, mesmo sem ter nada. O mundo está acabado, ele não tem nada, o que ele tem ele entrega. Na hora Deus faz uma aliança com ele. Você vê Abraão, que tinha o princípio dos dízimos antes da lei, para Melquisedeque, que é Jesus se manifestando a ele. Depois Abraão entregando Isaac, ofertando a Deus as primícias, se parecendo com Deus. Você vai ver isso, Moisés chamando para construir o tabernáculo, Davi para construir o templo. Você vai ver isso na vida dos profetas, quando eles encontram pessoas generosas, como a viúva que Eliseu abençoa. Quantos podem dizer amém sobre isso? Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Quando Jesus vai nascer, e os magos vêm com ofertas, os reis vêm com ofertas, vêm investindo valores incríveis. Você vê Jesus sendo abençoado no ministério por mulheres que serviam a ele com seus bens. Você vê no meio de uma escassez, um menino dá tudo que ele tinha, 5 pães e alguns peixinhos, 2 peixinhos, e Jesus poderia multiplicar aquilo. Você vai ver nas igrejas, Paulo abrindo mão de receber ofertas, entregando o que ele recebia, trabalhando com as próprias mãos, só para ser mais generoso, entendendo esse princípio. E você vê em praticamente 70% das cartas dele, ele convocando ofertas na nova aliança, no primeiro dia da semana, no culto de domingo, ele falando que as primícias, quando são entregues, todo o resto é santificado. Não tem como fugir desse princípio. Quantos podem dizer amém sobre isso? E nós lemos aqui que Maria entendeu isso, e que Judas não entendeu isso. Então, não dá para pregar o Evangelho sem pregar sobre dar, porque o Evangelho começa com a entrega de Deus, e se nós somos a imagem e semelhança dele, vamos seguir o exemplo dele. Faz sentido isso para você? Não tem como eu pregar. Ontem eu fiz um casamento lá no Guarujá, porventura você for casar, é uma boa opção, case no Guarujá e me chame, porque ele já aproveita a viagem, né? Foi uma bênção. E eu fico falando, como é que eu vou falar de casamento sem falar sobre servir, sobre entregar? Como que eu vou falar sobre criação de filhos se eu não falar sobre entregar? Como eu vou pregar sobre honrar a sua liderança se não for para abençoar a sua liderança em algum momento? Como pregar qualquer assunto bíblico, qualquer vida exitosa, sem o princípio da generosidade, que vai além da contribuição mensal,
que vai além das ofertas, mas nunca a quem. A generosidade é mais do que ser dizimista e ofertante, mas nunca menos. Porque a lei pede isso. E nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Na lei, só adultério quando você realmente traz sua esposa. Na graça, Deus quer que o seu coração não deseje isso. Não como uma lei, é porque Ele sabe. Na graça eu mudei o seu coração. E o seu coração é um novo coração. E Deus confia na sua nova natureza, porque foi Ele que criou ela. Essa sua nova natureza é sobre se entregar, é sobre investir, é sobre dar a sua vida. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então nós temos que escolher ser um doador, um ofertante generoso em todas as áreas da vida. Isso é a chave para uma felicidade. Isso é uma chave para uma vida feliz, uma vida completa. Se eu escolher servir, ser um doador para o meu pastor, para os meus discípulos, para minha esposa, para meus filhos, lá no meu trabalho, se você escolher ser um doador, chega antes, sai depois quando for necessário, dá o melhor, você vai abençoar tudo ao seu redor. E Jesus não poderia permitir que os discípulos abaixassem um padrão que Ele mesmo pratica. Então Jesus defendeu aquela entrega. Ela não tinha parâmetros inteligentes de administração. Ela não tinha parâmetros inteligentes de retenção, de guardar. Foi um desperdício. Foi uma entrega extravagante. Mas Jesus disse, Ele defendeu: os pobres vocês sempre têm com vocês. Jesus não era contar para os pobres, Ele falou: sempre vão estar com vocês. Então a vida inteira ajude os pobres. Mas eu nem sempre vou ter com vocês. Porque existe um princípio mais valioso ainda do que abençoar os pobres, que é se entregar completamente a Deus, para ser a mensagem aos pobres. Então o Evangelho nos convida a ter uma vida de generosidade. Não obstante, Ele diz, como foi falado aqui, melhor é dado que... Se melhor é dado que receber. E a Bíblia diz isso, ela sabe o que está dizendo. E não é sobre só uma satisfação do coração. É porque Deus nunca fica devendo para ninguém. Você nunca vai dar mais para Deus do que Ele pode te dar. E Deus pega as nossas ofertas. E Ele não faz comparação com o valor de quem do seu lado deu mais ou menos. Porque Ele não fica mais rico ou mais pobre. Você entende? Ele mede o seu coração. E Deus deseja que você amadureça nessa área e possa desfrutar. Porque a herança do Evangelho tem cura, tem libertação, tem transformação e tem também prosperidade. Quantos creem nessa herança? Feche seus olhos por um instante. Coloque suas mãos como quem recebe. Deixa eu orar por você nesse sentido, sentir da parte de Deus. Espírito Santo, nós não admitimos, não aceitamos que filhos de Deus não desfrutem desse que é parte da sua herança, que é a provisão, que é a multiplicação dos recursos. E eu profetizo, essa série se acaba hoje, mas o princípio vai ganhar espaço em cada um, a revelação vai crescer em cada um, porque o Senhor tem muito para nos dar, muito para nos dar. E eu profetizo, olhos abertos, coração aberto, para receber cada bênção e cada par da herança em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Escolha ser um doador, escolha abençoar, escolha ser alguém que é generoso. Essa história nos faz fazer algumas perguntas. Essa história em João 12 nos faz refletir sobre algumas coisas. Primeiro, por que Maria fez aquilo? Por que Maria fez aquilo? Por que Maria entrega um ano de trabalho? Faz uma conta rápida. Quanto você ganha por mês? Multiplica por 12. De uma vez só. Agora deixa eu te falar. Tem algo que agrava essa revelação. Por quê? Uma coisa é você pegar um grande recurso e investir em algo. Ou investir no reino de Deus. Mas não, é diferente. Tá? No contexto histórico, se você for ver, essas eram as economias dela. As mulheres tinham um dote que a sua família mantinha para quando um homem chamasse alguma mulher para casar, escolhesse uma mulher para casar, a família tinha algo para dar para aquele homem começar a vida. Por isso, boas famílias sempre tiveram mais propensão a bons casamentos nesse aspecto. Sim ou não? Agora veja algo. Maria não tinha seus pais. Esse é o contexto histórico. E ela tinha isso, muitos estudiosos dizem que era como o seu dote para o seu casamento. Era como se fosse todas as suas economias, o seu investimento, para ela ter alguma coisa quando algum homem ia escolher. Para não ter nada. Era tudo que ela tinha. Representa um ano de trabalho. Agora imagina que você pega um ano de trabalho, cada um tem a sua conta aí. Você ganha 2 mil, você ganha 3 mil, 1 mil, 20 mil, diga aleluia.
Alguns serão assim, eu creio, Senhor. Teve gente que olhou para o céu agora, viu os céus abertos, anjos descendo e subindo. Trazendo. Mas interessante isso. Agora pense em todo esse recurso que você ganha no ano todo. E você compra um perfume só. E eu vou te falar, tem perfume, não importa quanto você ganha. Tem coisa para rico nesse mundo, não tem ou não tem? Tem coisa para rico nesse mundo. Tem shopping que você entra assim, você não deveria nem entrar, na verdade. Tem que entrar profetizando. Mas assim, tem coisa que não é fácil. Eu estava conversando com um missionário que está no Quênia, lá em Goiânia. Nós estávamos em Goiânia. Eu falei, como que é? Lá tem shopping? Ele falou, muito melhor que os do Morumbi. Eu falei, é mesmo? Safadinhos? Esses queriam tão fogo. Ele falou, não, você não tem ideia, né? As lojas, o negócio é caro. Ninguém compra nada lá. Eu falei, ousados. Mas eu falei, interessante, tem coisa cara nessa vida. Agora imagina que você pega todo o que você ganha num ano. E você compra um perfume. E você guarda ele, e é tudo que você tem. E você, não é que você investiu. Você deu ou colocou em algum lugar. Tem um valor aquilo. Você não comprou o ano inteiro algo que você não gosta. Ela quebra. Ela vê ml por ml escoando. Ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Aquilo que era um perfume para durar muito tempo. Encharca os cabelos dela do cheiro. Encharca o ambiente. Realmente, nos parâmetros humanos é um grande desperdício. Mas cuidado. Não desvalorize aquilo que Jesus valoriza. Jesus valorizou aquela entrega. Jesus valorizou aquilo. Por quê? Porque representa o nível mais profundo de adoração. Um nível mais profundo de expressão de adoração. Que é renúncia, que é entrega, que é a generosidade. E quando isso é parte de um estilo de vida, é tão bom o ambiente. Por que Maria fez aquilo? Porque ela deu uma oferta tão extravagante ao Senhor. Uma enorme quantidade de dinheiro. É uma renda de praticamente um ano inteiro. Sabe? Por quê? Outra coisa que nos faz questionar essa história, uma pergunta. Por que incomodou tanto Judas? O dinheiro não era dele. Sabe o que é interessante? Ele cuidava da bolsa do dinheiro. Ele cuidava daquilo que Jesus recebia. Havia uma bolsa no ministério de Jesus que Judas confiava. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Que Judas cuidava, porque Jesus lhe confiou isso. Quantos podem dizer amém? E aqui revela nesse versículo algo interessante sobre Judas. Ele tinha a prática de tirar da bolsa, ele roubava a bolsa de Jesus. Onde que é a bolsa de Jesus hoje, do ministério dele? Onde guardam os recursos? É a igreja, é o reino de Deus. E sabe o que é interessante? Alguns podem até ficar chocados com a afirmação. Entenda com olhos da graça e ouvidos da graça isso. Mas deixa eu te falar, no Evangelho, uma vez que nós entendemos que partimos do ponto de partida que tudo que temos é porque recebemos, quantos creem que tudo que você tem é de Deus? Foi muito incrível a ilustração da semana passada. Aqui nesse culto foi o Nickmas, né? Não, foi o Paulinho, né? Foi o Serginho, Paulinho. É Paulo Sérgio? É por isso que eu falei Paulinho. Yeah. Então, não errei não, vem me criticar não. Então, quantos estão aqui comigo ainda? Diga amém. Olha, aí, por que ele rapidamente entregou, quando o pastor pediu aqui de público, quem pode me trazer R$50? Ele rapidamente foi, porque antes do culto ele deu esse dinheiro para o Paulinho e Serginho. E aí, ele falou, olha, eu vou pedir no culto, então você me entrega de volta. Dificilmente o Serginho iria embora do culto com o dinheiro para ir para outra igreja agora por causa de R$50, né, irmãos? Então o pastor confiou também, né? Vai saber, né? Agora, não você, vai saber. Mas isso que é interessante, é um princípio. Por que ele rapidamente entregou? Porque ele sabia, isso não é meu. Por que não entregamos? Porque ainda achamos que alguma coisa é nossa. Ainda achamos que alguma coisa é nossa. No Evangelho, no reino de Deus, ou você está roubando da bolsa ou você está colocando nela. Porque tudo já é da bolsa. Ou você está roubando aquilo que é do reino de Deus, que é para o investimento do reino de Deus. Ou você está investindo ali, devolvendo ali. Por quê? Partindo do seguinte princípio, tudo pertence a Ele. Quantos podem dizer amém sobre isso? Essas perguntas que nós fazemos sobre o texto, esse ambiente que nós podemos entender no texto, nos faz chegar a algumas reflexões. Primeiro, isso ressalta o fato que onde quer que você encontre a generosidade, você encontrará o egoísmo lutando para estar no controle. Toda vez que você for ver a generosidade em qualquer aspecto, vai ter um egoísmo relutando, vai ter uma batalha. Até dentro de você, e principalmente dentro de você. Você tem uma brilhante ideia de investir em alguém, abençoar alguém. Na hora vai ter uma voz do egoísmo dizendo, você vai perder dando isso.
Você vai entregar isso para quê? Ele não precisa tanto assim não. E nesses dias eu tenho desfrutado, não é tão comum assim, mas essas últimas 2, 3 semanas, eu tenho sido abençoado por Deus, através de pessoas. Nada demais, mas para as pessoas é algo relevante. Ganhei uma carteira esses dias, porque minha carteira, quem via, tinha dó de mim. Eu sou meio desligado para essas coisas. E aí um irmão me deu uma carteira, provavelmente ele não tem uma carteira ainda para substituir, porque se ele fosse trocar com a minha, era melhor ficar só com os cartões no bolso. Outro irmão me deu um relógio que ele usava, também dele. Do nada, ficou legal em mim, um dia ele me emprestou. Falei, tá, fica para você aí mesmo. Aí, semana passada, na outra, sem ser essa agora, eu saí para jantar num ótimo lugar, porque um irmão de repente falou, eu quero que você saia com a sua esposa. Não sei se as pessoas veem o tamanho da minha casa, o tanto de filho, e fica pensando, acho que ele não tem mais tempo com a esposa. Mas acredite, há tempo para todas as coisas. A gente sabe o que é prioridade. Mas faça mais vezes, quem quiser fazer, fique à vontade, a gente sempre agradece. Aí eu fui para Goiânia, o pastor me abençoou, acho que parte dessas faturas, esse pim que apitou no celular da Bruna, é porque às vezes ele pagou uma refeição, me abençoou um pouco lá também, generosidade. Aí eu fui fazer um casamento lá no Guarujá ontem, diga aleluia. Quem que recebe presente? Quem casa ou quem é convidado? Pois é, mas quem casou falou, pastor, me sinto tão honrado que você vai fazer minha cerimônia, isso é uma boa dica também. Mas ele falou, eu estou alugando um apartamento no Guarujá para você e para sua esposa ficar. Sábado para domingo, aí a esposa está lá, inclusive, acabando o culto, eu volto para lá de novo e fica folga lá. Mas eu tenho sido tocado por Deus, eu brinco assim, mas eu tenho sido grato por isso. E posso ser sincero, ao estudar isso, ministrar, como eu tenho crescido nessa revelação e como eu preciso crescer. Você tem tido essa impressão, essa revelação nesses dias? Eu andando perto do pastor Dênio Júnior, Dênio Pai e outros irmãos, eu vejo como esses irmãos têm um estilo de vida de generosidade. É mais do que você imagina. Essa pregação não é para você, não é para nós. Eu quero crescer, queridos, em generosidade com você, nos meus relacionamentos. Como eu desejo isso, eu tenho desejos no meu coração lá guardados. E eu já falei algumas vezes, um dos desejos que eu tenho, eu vou ter tanto recurso, porque eu vou poder pagar a lua de mel fora do Brasil para todo mundo que casar na corte. Casou na corte, chora. Eu vou ter isso aí um dia, eu não sei quando. Mas você fala, nossa, que ganancioso. É porque aquela visão que parece espiritual de eu quero ter só para o meu sustento, é a visão mais egoísta que existe. Porque você só quer para você. Entende? Não, eu estou feliz tendo para minha casa. Tendo uma escola boa, um negócio bom, eu estou feliz. Porque a sua felicidade é só sobre isso se suprir. Mas quem deseja prosperar para investir no reino, para investir em missões, para abençoar pessoas, vai ter muito mais. E as pessoas adquirem o dom de contribuir. Mas eu não tenho esse dom. Pois é, buscai com zelo os dons. Deixa só essa parte. É um dom da palavra de Deus. Você pode buscar ter esse dom. Você pode crescer nisso. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, toda vez, aleluia, toda vez que você encontra generosidade, há uma luta com o egoísmo. Isso aconteceu naquela ocasião e acontece sempre em nosso coração. Cada um precisa dar uma olhada para o seu coração, na ótica de Deus, pedindo na luz de Deus, não uma introspecção. Não você procurando santidade ou pecado em você. Isso é da lei. Mas você deixar o Senhor te mostrar o quanto Ele quer te levar a ter revelação. Ei, quando você tem revelação, pode perceber, toda revelação produz uma prática. Quando você adquiriu revelação de que pessoas estavam indo para o inferno, porque você foi salvo, você começou a pregar o evangelho para pessoas. Quando você teve revelação de que Deus se alegra com a honra, você passou a honrar seus líderes. Quando você aprendeu que as pessoas precisam ser cuidadas, teve revelação que você é um agente de cuidado na igreja, você passou a acompanhar e cuidar de pessoas. E por que você teve revelação de generosidade e não passou a contribuir mais? Porque você acha que não precisa. Deus, Ele te ama e você é filho, mas nessa área você é menino. E nessa área você não desfruta. Estão comigo? Diga amém. Olha o tremendo egoísmo operando no coração de Judas. E a Bíblia revela a razão. No versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Muitas pessoas têm muitas justificativas para não contribuir. E algumas parecem muito espirituais. Mas quem está preocupado com o pobre, não fica vendo quem está dando para Deus. Vai lá e abençoa o pobre você, filho. Vai lá e você ajuda o pobre. Você está preocupado com o pobre e está olhando para quem? Para os ricos? Eu falo porque a minha casa é uma vida em função de muitas pessoas que precisam. Os meus recursos, o meu tempo. E não acho que eu sou mais espiritual por causa disso. Porque nós não somos em nós mesmos nada.
Só é espiritual na área que Deus te revelou. Tudo é graça de Deus. Diga amém. Então, isso revela o egoísmo. Na verdade, não é uma preocupação com os pobres. É um desejo daquele dinheiro ser dele. Porque para onde aquele perfume iria se não fosse derramado? Para a bolsa. De onde ele roubava. Todo mundo que, cuidado, todo mundo que desvaloriza a entrega e a generosidade, no fundo está revelando o quanto ainda é apegado aos recursos financeiros. Entende? Isso é sério. Às vezes é duro de ouvir, como o pastor falou, é uma série delicada, mas é a palavra de Deus, e nós temos prazer em pregar a palavra de Deus, porque nós sabemos, a palavra de Deus, ela é a única forma de ter resultados consistentes, que cooperam para a sua eternidade. Muitas coisas dão resultado nessa terra, mas só tem um tipo de resultado que é para a eternidade, é aquilo que é direcionado pela palavra de Deus. Sabia disso? A palavra de Deus vai te dar a capacidade de gerar resultados que tocam a eternidade, e não simplesmente te abençoa aqui na terra. Isso é extremamente importante. Nós vemos nesse texto, que na verdade ele não se importava com os pobres, era um ladrão, fingia estar pensando nos outros, mas só pensava nele mesmo. Judas viu o lindo ato de adoração como um desperdício, em vez de colocar aquele dinheiro na bolsa de ofertas, para que ele pudesse furtar uma boa parte dele. Então nós podemos constatar algumas coisas nesse texto. A primeira delas, e é interessante, nossas atitudes em relação ao dinheiro revelam o que está em nosso coração. Vou repetir, nossas atitudes em relação ao dinheiro revelam o que está em nosso coração. Diga assim, a minha atitude em relação ao dinheiro revela o que está no meu coração. O que está no nosso coração? Só tem duas coisas, né, em relação a isso. Ou tem generosidade, ou tem egoísmo. E é quando você ouve sobre esse assunto, é quando você ouve uma pregação sobre isso, se o seu coração se fecha, fica constrangido, com medo, talvez, filho, é porque o Senhor não te encontrou com revelação nessa área ainda. Ele te ama, você está aqui, nós te amamos, ninguém vai te cobrar, ninguém vai na sua casa, vai chegar lá do Serasa, não deu dízimo esse mês, ninguém vai fazer isso, não é sobre isso. Mas Ele, por te amar, Ele vai sempre, de várias formas, tentar te revelar isso. Eu lembro, alguns meses demorou para eu poder ser generoso, até mesmo ser dizimista, mesmo convertido. Eu tinha inúmeras barreiras, eu tinha em minha mente algo que muitas vezes vem na mente de todo mundo, que a igreja é um lugar de dinheiro roubado, que a igreja é um lugar de charlatões que estão roubando dinheiro. Pega uma amostra insignificante, 2 ou 3 pastores que fizeram alguma coisa, e desconsideram um princípio, está de Gênesis, Apocalipse. E quem perde? Quem pensa assim. Você sabe, o diabo tem uma coisa que ele adora fazer para te fechar para algumas bênçãos, fazer você olhar para algum escândalo. Esses dias estava com um jovem e ele ia casar, e aí ele falou, a minha noiva um dia terminou comigo só porque ela ouviu a notícia de um adultério, e uma amiga dela falou, casamento é uma porcaria. E falou porque tinha motivo, porque dela realmente era uma porcaria. E ela terminou com o rapaz, depois de casar. Mas por quê? Porque o diabo não falsifica notas baixas. Um falsificador de dinheiro não falsifica nota de R$2. Pode ver, quando você dá na vendinha lá, R$5, ninguém fica vendo. Você dá 50. Dá 100. Olha bem, põe na luz. Porque ninguém vai falsificando nota de 2. Quando o diabo falsifica, me entenda, com escândalos à tona, alguma área, é para você olhar e fechar o coração e não ser abençoado. Muitas igrejas que têm inúmeras curas, são de Deus, Deus que faz lá, mas tem uma bobeira lá, talvez um abuso, uma distorção da palavra, aí você fala, vou ficar buscando cura, não. Aí você se conforma, aí você quer aquela teologia que se conforma com a doença. Aí deixa de ser curado. Aí você olha igrejas que pregam a prosperidade, e eu sei que alguns distorcem, e você fala, não, eu vou pregar só a teologia da pobreza, quanto menos mais espiritual. Deus me livre. Quanto menos mais espiritual. Espiritualidade tem a ver com quanto você tem, é o quanto te tem. Por isso que nós aprendemos aqui na primeira semana, o dinheiro pode estar aqui. Já viu aquela coisa? Dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Bem, mentira, você não leu direito. O amor ao dinheiro. O diabo quer falar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Para te botar para comer o pão que o diabo amassou. Pão do outro dia ainda.
Mas Deus quer te prosperar. E não é porque alguém distorceu e tal da teologia da prosperidade, que prosperidade não é para os filhos de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque no nosso coração, a atitude em relação ao dinheiro, ela é extremamente afetada por crenças, por mentiras que ouvimos, ou verdades que nos foi revelada. Que as verdades de Deus sejam reveladas no tocante a essa área. E que você pratique a única maneira bíblica de prosperar, que é através da semeadura. É o que a Bíblia diz. Não tem mágica. Por quê? Tem um porquê. Para que o dinheiro saia do coração e fique só no bolso. Quando que o dinheiro sai do coração? Quando ele é entregue. Porque Deus é o primeiro. Por isso que no culto da virada aqui, é muito mais do que os alvos, agradecimento, a oferta. É você aqui. E o seu passado onde você agradece, o seu futuro onde você planeja, e a sua oferta no presente, representam você e toda a sua história. É você. Não foi a oferta de Maria, foi Maria sendo ofertada nesse texto. É sobre isso. Então, nossas atitudes em relação ao dinheiro revelam o que está no nosso coração. E às vezes tem crentes mais parecidos com Judas do que com Maria. Então, o egoísmo por natureza não se importa com nada, a não ser consigo mesmo. Uma pessoa egoísta trairá os seus amigos e parentes, se isso puder ajudá-las a conseguir o que querem. Uma pessoa egoísta encontrará bons motivos para não ser generosa. E como Judas fez, o egoísmo tenta tirar o foco da pessoa egoísta e colocá-la no desperdício dos outros. O egoísmo sempre está voltado para si mesmo e sempre aponta dedo para os outros. Esse é o egoísmo. E nós temos que pedir: Deus, me livra do egoísmo. Me livra de ter um coração egoísta. De tudo que eu busco em Deus é só para mim. De tudo que eu busco em Deus é só pensando em mim. Não vamos ser um crente como Judas em relação ao seguinte: eu estou no reino de Deus pelo que Deus pode fazer por mim tão somente. Não, por quê? Porque Ele já fez tudo. É por isso que Deus já fez tudo na cruz, está consumado. Porque agora a minha vida cristã não é sobre o que eu posso conquistar dEle. E isso nos livra de algo importante, de querer barganhar com Deus. Eu não posso conquistar o amor de Deus, porque Ele decidiu me amar. Mas uma vez que Ele me ama, sabe o que denuncia o quanto eu me sinto amado? O quanto estou disposto a entregar. É a revelação. Ofertar, entregar, nunca foi sobre agradar a Deus para Ele te abençoar, mas sobre ter revelação de tudo que Ele já me deu. Já parou para pensar como Ele é bom com você? Quantos podem afirmar que Deus é muito bom? Olha como Deus é bom. E o diabo vai querer de tudo, te atacar, esse mundo, para você olhar tudo que Deus ainda não fez. Mas a oferta começa quando você começa a olhar para tudo que Ele já fez. E tudo que Ele já fez foi sem você merecer. Então não tente merecer as próximas coisas. Então isso nos liberta da possibilidade de entregar só para receber. Mas nos afirma: toda vez que eu der, eu também vou receber. Porque se Deus que é amoroso e generoso, sem eu ter dado nada, quando me leva a dar algo, Ele quer me recompensar com aquilo que Ele mesmo me deu. Quantos podem dizer amém sobre isso? Gente, isso é incrível. Olha para a saúde que Ele te deu. Olha para a inteligência que Ele te deu. Olha para as portas que Ele abriu diante de você. Olha para as amizades que Ele te confiou. Olha para a igreja que Ele te inseriu. Olha para o dom que Ele te deu. Olha como Ele te usa. Olha a paz que Ele te deu. Olha a glória que é ser filho de Deus, ser favorecido por Deus. Isso pavimenta uma atmosfera e nos dá uma plataforma de gratidão, de uma vida feliz, porque Ele já me deu tudo, Ele está em mim. Então, nós temos que vencer o egoísmo. Então o dinheiro, ele revela a maneira como ele do dinheiro, o que está no meu coração. Então, deixa a generosidade tomar a sua vida. Isso é parte de um estilo de vida. Isso é tão valioso. Segunda coisa, sempre seremos tentados na área das nossas fraquezas. Esse texto nos ensina. Além de que, onde está o nosso coração nesse contexto, é revelado por como lidamos com o dinheiro. Judas, egoísmo. Maria, generosidade. Quantos querem ser como Maria? Ninguém quer ser como Judas, né? Eu até pensei durante a semana em trazer aqui aquele de palha, o Judas, para malhar o Judas aqui no final do... Mas eu falei: não, vai dar trabalho esse negócio. Não deu tempo. Nós estamos a semana inteira meditando nisso. Segunda-feira nós começamos a preparar essa palavra. Estávamos em viagem, orando. Deus nos deu tantas amostras desse princípio. É difícil até falar tudo num culto só. Mas você sabe, isso é algo interessante. Nesse texto também nos ensina algo. Que Deus
Deus sempre nos testa na área da nossa fraqueza. Quem que decidiu confiar a Judas a administração dos recursos? Não entendi. O próprio Jesus. Isso nos dá dois princípios, duas revelações aqui. Duas afirmações eu posso fazer. Primeiro, Jesus não era apegado e governado pelo dinheiro. Por quê? Como é que você coloca para cuidar do dinheiro alguém que vai roubar o dinheiro? E outra, Jesus já sabia que ele ia roubar o dinheiro. Isso mostra que Jesus era liberto da ganância, da avareza. Porque você sabe, as pessoas mais confiáveis são aquelas que cuidam dos recursos de uma empresa. E nessa área, só cresce numa empresa, na área de contabilidade ou de economia, de riquezas, quem demonstra extrema confiança. São pessoas que sabem guardar segredos, são pessoas que administram corretamente, porque qualquer desvio nessa área é um grande problema. Sim ou não? Então Jesus era liberto disso. Não que ele é um mau administrador, mas é porque para ele a prioridade é aperfeiçoar os seus filhos e não ter lucros. Entende? Por isso que às vezes Deus confia a você algo na igreja, que você fala, eu tenho fraqueza nessa área. É porque ele não está pensando no resultado curto prazo, ele está pensando em aperfeiçoar os seus filhos. Deus vai nos testar na nossa fraqueza. Vou te explicar, olha o que diz aqui nessa área, um texto. 1 Coríntios 10, 13, nos dá mais luz nesse sentido. 1 Coríntios 10, 13. Pode abrir sua Bíblia, eu também acompanhar na projeção. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, diga aleluia, para que o possam suportar. Presta atenção. Quando Deus permite testes em nossas fraquezas, não é para você cair, porque diz que nenhuma tentação que lhe sobrevém é impossível de vencer. Mas nenhuma tentação que Deus permite é fácil também, não depende de você. Porque é Deus que permite a tentação e o mesmo Deus que planeja um escape. É a graça dele, porque são as suas fraquezas, seja emocional, seja financeira, seja na área sexual, seja na área de constância, de organização, de administração. Eu não sei suas maiores fraquezas. Eu não sei se é na área da ira, mas são elas que Deus vai testar, não para te envergonhar, para te dar a oportunidade, diante de desafios e tentações, de depender da graça dEle. E o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas? Porque nas nossas fraquezas não temos poder de resolver. Aí é o poder de Deus que se aperfeiçoa. Quantos precisam do poder de Deus? É por isso que você vai acompanhar alguém, a pessoa senta com você e te abre uma fraqueza, um problema, você fala, rapaz, você pensa, vamos pedir uma cerveja aqui e junto chorar, porque eu estou com o mesmo problema. Vamos no bar, filho? Vamos fazer um discipulado no bar? Porque às vezes você olha assim, alguém fala, você fala, eu sou pior que ele. É por isso que Deus vai permitir você fazer coisas que você está acabado para fazer, você não quer fazer. Mas Ele acredita em você mais do que você mesmo acredita. E Ele permite testes, nunca para você cair. Deus não promove armadilhas. Deus planeja escapes. Isso aqui foi freestyle aqui. Foi download na hora aqui do Espírito. Olha aí. Nós nunca passamos por tentações e provas que não tivéssemos capacidade em Deus de resistir. Mas quando pecamos, é porque fizemos uma escolha consciente pelo pecado. Porque para cada tentação, para cada prato do diabo, há um escape divino. Amém? A graça disponível para uma vida de santidade. No caso de Judas, é o caso de muitos também. Era um problema na área financeira. Você vai ser testado. Às vezes você vai dar o dízimo ou não. Você vai abençoar alguém ou não. Você vai investir em algo ou não. O Senhor quer te aperfeiçoar nessa área. Por quê? Porque Ele deseja te abençoar. Porque Ele deseja te libertar disso. Amém? Deus quer nos ajudar a transformar a área onde temos o potencial de derrota. Existe uma área de fraqueza que você tem um potencial grande, humanamente falando, de derrota, de escândalo e de não terminar a carreira. É justamente a sua fraqueza que o diabo planeja um dia para te impedir de completar a carreira, de te envergonhar. Mas é justamente na fraqueza, na sua fraqueza, filho, que há um potencial de você ser um derrubador de gigantes.
Eu quero te profetizar algo aqui. A área que o diabo te roubou vai ser a área que você vai saquear o inferno. Na área em que o inimigo trabalhou para destruir sua vida e produziu fraqueza, seja ela de qualquer natureza, vai ser a área que o poder de Deus vai se manifestar, que a graça de Deus vai se revelar e você vai desfrutar do que Deus tem para você. Vai ser assim. Deus quer que seja assim. Ele vai te levar a vencer medos. E nesse tocante a esse assunto, o medo da pobreza, o medo de ficar sem condições. O medo sempre é uma expressão de falta de revelação do amor. Ei, Deus é amor. E a vida eterna é conhecer a Deus. A vida cristã, a vida eterna, não é saber tudo sobre amor e explicá-lo. É sobre cada dia mais se sentir amado. Não existe um quebrantamento maior na vida de um homem do que a revelação do perfeito amor de Deus. O amor de Deus é a maior experiência de transformação que alguém pode ter. E por que eu estou falando isso? Porque não tem área que expressa mais o quanto não nos sentimos amados do que nessa área. Se você acha que deixando de entregar na sua mão, você pode administrar melhor do que Deus pode fazer, não é que você não acredita que Deus pode fazer algo, é que você não acredita que Ele te ama, a ponto de cuidar de você. Por isso, Ele pode nos levar a vencer toda a ansiedade, a vencer todo o medo. Final de ano você pensa, poxa, cara, talvez alguém fale, não foi tudo que eu imaginei. Então, ei, a maneira como você vai olhar para trás, agora em dezembro, de janeiro até agora, a maneira que você vai olhar para trás e vai dizer, não revela o quanto as circunstâncias foram boas ou ruins na sua vida, só revela qual é a sua visão de Deus, porque Ele te ama. E não procure nas circunstâncias enxergar esse amor. Procure, sabendo que é amado, entender qual circunstância Ele quis me transformar e me aperfeiçoar. E o quanto Ele quer me abençoar. Deus quer nos preparar para um ano que não tem limites. E sabe, a única coisa que garante que não há limites, não é o que você pode fazer. Você tem muitos limites, filho. Eu tenho muitos limites. Acordei com dor de cabeça, tomei dipirona de 1 grama. 2 já hoje. Falei, quase que eu fui tentado. Estava lá no Guarujá ainda, fui tentado, pastor, era verdade esse bilhete. Estava de cama. Mas eu falei, não, eu vou lá. Peguei o carro, com o short molhado ainda da água. Regatinha no carro. Cantando para Jesus. E fui declarando o dia inteiro, não tenho dor de cabeça, não estou com dor de cabeça. Parecia um louco, mas não era. Eu acho. E aí, cheguei em casa, zoado ainda, tomei outro remédio. Aí falei, oh Deus. Aí quando eu vim para a minha palavra, é uma resistência para esse assunto, filho. Sabe por que tem resistência? Não é por causa de mim. É por causa de você. É porque Deus quer te inserir num novo nível de prosperidade. Imagina isso que o pastor profetizou, que vai acontecer. Os irmãos dobrando os recursos. Os irmãos prosperando. Imagina quanto mais a igreja não pode fazer. Imagina quantas mais comunidades não vão ser atingidas. Missionários enviados. A cidade sendo tocada. Olha o nosso coração, nem tem dinheiro, dinheiro que dá panetone para a vizinhança. Imagina quando tiver. Venha ser vizinho aqui. Vamos dar um carro para cada um. Nós não medimos esforços, nós não lemos a vizinhança como um meio de nos abençoar. Nós queremos ser uma igreja que ama a cidade, que se entrega para a cidade. E nós juntos, não é o pastor, mas uma visão de generosidade só é amplificada e potencializada quando prosperamos. Não pode fazer muito aquele que tem pouco. Eu sei que os irmãos me deram carteira, me deram relógio, me deram jantar. Querem dar muito mais. E podem dar muito mais. Amém? Mas você sabe, você vai dar muito mais ainda. Porque o Senhor vai te inserir no novo nível de prosperidade. Terceira coisa, a posição que temos no reino de Deus é diretamente proporcional à forma como lidamos com o dinheiro. Eu provo isso. Vou repetir primeiro. A posição que temos no reino de Deus é diretamente proporcional à forma como lidamos com o dinheiro. A posição. O lugar onde Deus te coloca no ministério tem a ver com o lido com as finanças. Lucas 16, 11 e 12. Lucas 16, verso 11 e 12. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é realmente de vocês? Nós estamos
constantemente sendo testados, para Deus nos promover no ministério. Não em relação a cargo, não estou falando disso. Estou falando a influência, a unção, a dons. Por que tem a ver com a forma como eu lido com o dinheiro? Porque é onde Deus me treina em caráter, fidelidade, generosidade. Nós temos que ser generosos não só nas finanças, mas é nas finanças que Deus nos treina. Porque é a forma mais prática. Quantos podem dizer amém sobre isso? Qual que são as verdadeiras riquezas que Deus nos dá? Por isso que a posição no ministério tem a ver com isso. Verdadeira riqueza não é dinheiro. Verdadeira riqueza são as pessoas. Diga assim, as verdadeiras riquezas são as pessoas. Cara, tem riqueza maior do que Deus te dar uma palavra de conhecimento, você entregar o irmão transformado? Uma palavra profética que altera. Quantas palavras proféticas mudaram a minha vida? Tem coisa mais valiosa do que ser usado, orar, a doença vai embora. Ou você evangeliza alguém, ele nasce de novo, vai para o céu. Ou você vai acompanhar alguém que está quase desistindo, está enfraquecido, está quase se desviando, mas o Senhor te dá uma boa nova para ele, te encoraja ele através de você. Aí você vê ele firme, buscando a Deus na outra semana. Isso são as verdadeiras riquezas. Mas aqui o texto está dizendo que a verdadeira riqueza nos é dada quando nós somos aprovados nas riquezas do mundo. Porque são práticas. Porque elas testam o nosso coração. E nós não podemos fugir do que está escrito. As verdadeiras riquezas, então, querem fluir em nossas vidas. E é o poder de Deus para ajudar pessoas, para frutificar, para ter novos níveis. Quantos podem dizer aleluia por isso? Quero chamar já os irmãos do louvor. Nós vamos terminar aqui adorando a Deus. Nós já ofertamos hoje. Nós já ouvimos recados impressionantes, incríveis, acerca do que nós vamos viver nesse final de ano. Vai ser uma bênção. Encontro escândalo sábado que vem. Batismo, né? E sábado agora é o batismo. A cantata. Que incrível, tudo que nós estamos vivendo. A festa da Move 22 vai ser a festa de encerramento. Nem sei como é que vai ser. Vou chamar aqui um DJ, MC. Tô light, eu tô suave. Tô brincando. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós temos o privilégio de ser uma família que a cada ano, a cada semestre tem crescido, tem vivido tantas coisas. Sim ou não? E nós vamos acabar hoje com uma adoração diferente. Cantando de uma forma diferente. Por quê? Porque nós queremos ter a experiência de Maria. Eu quero, pela graça de Deus, ser usado por isso nesse final. Para te levar a isso. O último ponto é: as nossas ofertas falam muito sobre o nível de gratidão e amor por Deus em nosso coração. Maria foi a Jesus com o coração transbordando de gratidão e de amor. Quando estão ouvindo, diga amém. Esse amor se traduziu em adoração por meio de uma oferta de gratidão de grande preço. Você sabe? Por que impressionou tanto a Jesus isso? Não tem um valor que impressiona Deus por causa do valor. Ele tem tudo. Mas ali, algo estava representado. Tinha algo representado ali. Que você pode fazer hoje. Nessa noite. Que é o motivo pelo qual somos igreja. Nós somos criados para adorar a Deus. Por isso é tão tocado enquanto nós adoramos, louvamos. Você é quem você é quando está com o rosto desvendado, contemplando a Ele. E Ele te mostrando quem você é. Interessante que talvez ao falarmos da graça você acha que amar a Deus não é importante. Ou que amar os outros não é importante. Mas o reflexo principal de alguém que se sente amado é amar. É amar. Não tem vida cristã sem amar a Deus. Porque não tem amar a Deus sem se sentir amado por Deus. Ela mesma, foi no contexto dela mesmo, Jesus disse que muito foi perdoado, muito ama. É tão fácil perdermos aquela gratidão. O que Davi orou quando tinha caído em adultério? Tinha caído em homicídio. Não foi um pecado simples. No Salmo 51, o que ele pede para Deus restaurar? Restaura a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? Lembra quando você se converteu? Lembra quando Deus te encontrou? Onde Ele te encontrou? E onde você estaria se não fosse Ele ter te encontrado? Volta e meia nós vemos ali os irmãos postando na rede social. 3 anos atrás, a lembrança do seu batismo. 4 anos atrás, 5 anos atrás. Já vi tantos assim. Às vezes eu vejo o meu, foi 12 anos atrás.
Não tinha compreensão nenhuma, mas um coração de Deus se manifestou naquela capela do encontro, ou naquela casa, naquela célula, ou aqui no culto você respondeu o apelo. Talvez foi esse ano que você veio, talvez foi há 20 anos que você veio, mas há uma coisa que tem que tocar o nosso coração todos os dias: a gratidão pelo amor que nos encontrou e que fez tudo perder o sentido. Ei, um ano de trabalho ficou tão barato diante daquele que me deu toda a eternidade. É tão poderoso, é tão incrível quando nós somos tomados de gratidão, porque Ele deu sentido à nossa vida. Deu ou não deu, irmãos? Deu ou não deu sentido? Deu sentido à nossa vida. A história de Maria nos revela que só há uma coisa que você pode dar a Deus, que seria uma oferta impressionante e extravagante, que é você mesmo. É você mesmo. Pouco antes, Jesus está num ofertório. Esse texto não é sobre ofertório. Jesus está no ofertório e os ricos dão muitos recursos daquilo que lhes sobrava. Uma mulher dá tudo o que tinha, Deus honrou, mas honrou uma oferta, e é poderoso isso. Mas aqui há algo mais profundo, algo mais relevante. Oferecer a Deus tudo que você é hoje e tudo que você pode vir a ser é a genuína adoração. Porque no Novo Testamento o sacrifício é vivo, santo e agradável. O culto é um sacrifício vivo. Faz sentido para você isso? O que é o culto na Nova Aliança? São pessoas conscientes, vivas, diferente dos sacrifícios mortos do Velho Testamento, que eram entregues porque estavam mortos. Na Nova Aliança não tem animal morto aqui, não tem gente que está sendo obrigada a estar aqui. Não, simplesmente é: vinde e venham, bebam de graça da água da vida. O convite de Deus é: bebam de graça. Mas aqueles que bebem de graça dizem: eu preciso dar alguma coisa, eu preciso me entregar. É muito amor, é muito perdão, é muita graça, é muito favor. E a gratidão vai mantendo esse coração queimando. Foi uma oferta que uma pessoa de coração egoísta, como Judas, jamais poderia pretender, ou mesmo entender. Ele só podia criticar. A maior crítica é quando você está entregando a sua vida no reino de Deus. E Deus recompensa a generosidade, que é o tema de hoje. A maior expressão é a sua vida dentro do reino de Deus. Quantos podem dizer amém sobre isso? Nós, para encerrarmos, quero te falar uma coisa. Olha o que diz Mateus 26, do 10 ao 13. O mesmo texto, num outro momento no Evangelho. Mesmo texto, mas aqui está algo que não está em João. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E olha que interessante: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha para cá. O que é o evangelho? É a entrega de Deus. Ele é pregado. O que é a história dessa mulher? É a entrega de um filho de Deus. Fazem 2000 anos Jesus disse isso. Eu estou aqui. Dia 6 hoje? Meu Deus do céu. Dia 9 de dezembro de 2018. Estamos pregando sobre ela. Por que eu estou dizendo isso? A sua vida entregue no reino de Deus tem o poder de produzir recompensa. Ela deu sob a perspectiva que agora ela seria lembrada onde o evangelho fosse pregado, sim ou não? Não. Ela deu porque se sentia amada. Mas qual que foi o resultado? Recompensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe recompensa na generosidade. E se você entrar nesse espírito, nessa revelação, você vai ter uma vida desfrutando de galardão, de recompensa de Deus em cada área da sua vida. E também nas finanças. Quantos podem dizer amém sobre isso? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós não damos para receber, mas apesar disso, a bênção é resultado de dar. É assim que as coisas são. Você não pode fugir disso. Deus teria que violentar sua própria natureza para não te recompensar, porque Ele é galardoador, Ele é recompensador. E hoje nós vamos dar uma forma diferente de oferta a Ele. Já ofertou no culto hoje. Vamos ter o privilégio de nos entregarmos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.